aqui. Pronto, a gente inicia a gravação, mais uma vez agradecendo a presença do professor Moisés, a presença de todos que estão aqui essa noite. Professor Moisés, então, ele convida a sua fala. Fique inteiramente à vontade. Hoje eu sou espectadora, estou aqui no papel de mediação, né, de interlocução e também de contribuição no que for necessário, tá? Fique à vontade, mais uma vez, obrigada. Ok. Boa noite a todos e a todas, a todos, né? Agradeço ao grupo de pesquisa Labimp, né, pelo convite, por estar aqui compartilhando um pouquinho do que eu venho aprendendo ao longo dessa caminhada acadêmica, né? Como a professora Lívia me apresentou, eu sou pedagogo de formação, venho lá da UEPA, né? Venho desde lá dos projetos de iniciação científica da época, né? Trabalhando com a parte de memórias, né? E aí, desse longo caminho, desse percurso de iniciação científica, né, fui para o mestrado, né, com um projeto também de memórias, e agora, né, estou no doutorado, aí na UFPA, né. Troquei de casa, né, vamos dizer assim. Então, eu preparei um texto, né, para a oficina, né, com o pressuposto de que mostrar um pouquinho do passo a passo, a gente ter uma breve conversa sobre a questão da memória, né, sobre a história oral, né, desses saberes que estão no âmago de cada grupo social e que por um longo tempo, né, foram renegados aí e agora estão ganhando cada vez mais força. Preparei uns slides, né, para apresentar. Um momentinho que eu vou compartilhar. Tá tudo certinho aí? Eu não consigo mais visualizar. O professor ainda não está aparecendo. Não, já está, Não. já está, tá ok, tá ok. Já? Para mim tá ok, Certo. se estiver para todo mundo. Tá ok. Então, o título da nossa formação, né, Pesquisa com Memórias Sociais, né? Eu sou o professor Moisés, que todo mundo já conhece, alguns meus amigos do GEDA, né, que são os amigos que a gente vem conhecendo, agregando ao longo dos tempos. Agora, nós estamos na UFPA, né, conhecendo novas pessoas, né, novos grupos, e nós estamos aqui para contribuir, né? O nosso encontro, né? Qual é o objetivo desse nosso encontro, né? Então, eu preparei um material para realizar uma amostra do uso de memórias como ferramenta para a reconstrução de saberes singulares de um determinado grupo social na pesquisa científica, né? Então, é uma pequena amostra, né, das inúmeras possibilidades que a memória, né, vem nos proporcionar nessa construção de trabalhos acadêmicos. Para melhor ilustrar, né, eu pensei algumas coisas que eu julgo importantes, né, que é relevante para quem trabalha nesse campo de memória, né, está utilizando aí ao longo do seu percurso, assim como alguns autores que contribuem também nessa construção da pesquisa. Então, a apresentação, né, eu separei ela em 3 partes, né. A primeira, a gente vai conversar um pouquinho sobre memória, né, alguns conceitos. Segundo, nós vamos trabalhar a questão da história oral, né, que é como nós conseguimos adentrar realmente nessa questão da memória social. E, em terceiro, eu vou mostrar um pouquinho de uma pesquisa que eu realizei, no caso, no período do mestrado. A questão das memórias, né? Memórias do coração, né? Para quem percebeu, lá no início, no slide, nós temos uns grandes recortes, né, de fotografias, bilhetes, jornais antigos, recortes de jornais, álbuns de fotografia, né? Então, todo esse acervo, eles compõem a questão da memória, né? Então, por que memórias do coração? Porque são memórias que são selecionadas, né, por cada pessoa, né, e essas seleções são guardadas com um certo carinho, né, com uma certa admiração.
né? Então, para Eiró, né, ela coloca assim: puxar do coração, porque rememorar é pôr em palavras o que sabemos de cor, de coração, né? Então, a questão da seleção da memória são seleções que nós guardamos no nosso coração com carinho. Algumas memórias são silenciadas, né, que nós preferimos não compartilhar com todos, mas a maioria que são compartilhadas são memórias que elas vêm do coração, bem guardada com muito carinho aí ao longo dos anos. Memórias que parecem como névoa, são condensadas, passam do virtual para o real e ganham cor, né? Bergson é um autor, né, francês que vem trabalhar, bastante premiado, né, e vem trabalhar com a questão da memória, né? Então, a memória, inicialmente, quando ela é acionada, ela parece névoa que, aos poucos, conforme ela vai sendo rememorada, ela vai ganhando contornos, né? Então, é o que ele coloca de passar do virtual para o real, né? Então, aquela memória ela fica vivificada, né, na cabeça da pessoa que vai estar fazendo essa rememoração e contribuindo com a pesquisa. Aqui, Bergson, eu trouxe uma imagem que Bergson utiliza, que é para falar sobre a questão da memória, né? Aí, onde o A, S e o B, esse formato de cone, como se fosse todas as nossas memórias que nós vemos, a cada caminhada que a gente vai fazendo, nós vamos armazenando, guardando. Esse ponto S é o ponto de contato, né, que no momento de rememorar. O ponto P é a realidade, né? Então, todas essas memórias, como despertar, pode ser de algum cheiro, de alguma imagem, pode ser de um perfume, pode ser uma paisagem. Todas essas coisas podem despertar em você uma memória. Então, de repente, alguém passa do seu lado e aí passa com um certo perfume que você lembra de alguém. Aquele dispositivo vai, de repente, despertar em você e aquilo que está embaralhado na sua cabeça vem à tona, né? Vem ser revelado através da sua memória, e aquilo que estava como névoa passa a ser real na sua memória. Então, essa memória, né, ela é individual e também pode ser coletiva, né? Halboar, ele vem trabalhar, é um autor que vem trabalhar com a questão da memória coletiva, né? Então, a memória coletiva para o alcance de parâmetros de compreensão da vida e de presentificação do passado, né? Então, você vai utilizar determinados grupos sociais que, juntos, né, a partir de uma memória, né, com algum tipo de ligação, seja ela de pertencimento ao mesmo grupo social, seja ele de pertencimento de sanguíneo, né, eles juntos fazem esse rememorar desse passado. Então, o que era passado, ele passa a ser presentificado no momento desse relembrar daquilo que aconteceu. Outro autor importante, né, para esse contexto, né, de memória seria Bose, né, Ecleia Bose, que vem tratar a questão de um mundo social que possui uma riqueza e uma diversidade que não conhecemos, pode chegar-nos pela memória de velhos. A questão dos velhos, aí ela utiliza, né, na obra dela, não é velho no sentido pejorativo da palavra. São velhos porque são pessoas que são antigas, né? Que já viveram um longo tempo, né? E desse longo tempo elas têm mais experiências que nós, que ainda estamos no início de nossa caminhada da vida. Momentos desse mundo perdido podem ser compreendidos por quem não os viveu. Quer dizer que a memória, para quem está escutando, né, no momento de uma narração, no momento de um contar de algum fato, né, ela acaba por proporcionar a quem está escutando uma compreensão de um determinado fato, né? Então, aquelas memórias acabam sendo também estimuladas e visualizadas para quem não viveu um determinado momento, né? Então, elas são responsáveis por compreender partes, especialmente, por exemplo, da história, que a gente não tem uma visão completa. Então, essas lacunas, se for possível, uma história recente, é possível recuperar por meio das memórias dos idosos. O testemunho é, num sentido, uma extensão da memória, tomada na sua fase narrativa.
Mas só há testemunho quando a narrativa de um acontecimento é publicada. O outro recebe o testemunho, escreve e o conserva. Então, o nosso papel na pesquisa, né, nesse processo do testemunho, né, nesse processo de estar, vamos supor, validando a questão dessa memória, né, acontece a partir da publicação. Então, todo o trabalho de memória que você faz, né, todas as entrevistas, todo o material que você coleta, e quando você disponibiliza, né, após a finalização do seu trabalho, este testemunho também pode servir de base para outras pesquisas, né? Pode servir de objeto, inclusive, para outros trabalhos, para outras publicações, né? Então, há necessidade de você resguardar aquelas falas, porque são memórias que com o tempo, por serem pessoas idosas, elas acabam falecendo e acabam levando consigo todo um conhecimento. Então, há necessidade de fazer um tratamento adequado com todo esse material que é produzido no decorrer da pesquisa com memória, né? Isso é de extrema importância. Essas narrações, né, elas partem já para um outro... nós vamos focalizar no outro campo, que seria a história oral, né, de onde nós vamos conseguir extrair essas narrações, né, e a partir daí fazer um tratamento específico que eu vou estar mostrando para vocês. Então, a história oral, ela começa ali a ter o seu ponto forte ali a partir da década de 80, né? Então, ela ganha um pouco mais de força no período da questão da nova história, né? Então, a nova história, por fazer essa substituição dos grandes heróis, faz um alargamento de fronteiras na questão das fontes, né? E esses grandes heróis, que eram personalidades políticas, né, eram instituições de renome, eram produções feitas, às vezes, pelo governo, né? Saem de foco essas pessoas de grande importância, né, social, na época, para eles, e entra um pouco dessa história social daquelas pessoas que eram marginalizadas, né? Até porque a história oral, né, a questão do oral, ele nunca foi bem visto, né, durante um certo tempo, né? Não tinha uma validade científica, né? Não era considerado um documento. E a partir de agora, né, a partir da nova história, há esse alargamento de fronteira e começa a ser considerado, né, a história oral como uma ferramenta também da produção científica. Como eu falei, né, Legoff vem colocar a questão desse alargamento dessas fontes, né, e a substituição desses documentos livrescos, que é o que eu havia comentado, né. Nós estávamos antes muito focados na questão de produção de documentos, né, que eram feitos pelas instituições, que eram feitos por órgãos governamentais. O que fugisse a esse objeto livresco, né, não era considerado como uma fonte, né? E hoje nós já temos a história oral como uma fonte consolidada. A história oral, então, é a materialização de tudo que está em estado oral, retido na memória, silenciado, e possibilita a reinvenção do passado. Então, é por meio da história oral, né, dessas narrativas, que nós conseguimos materializar e conhecer outros momentos da história, né, com a visão daquelas pessoas que realmente viveram aquele período, né? Quer dizer que você vai reanalisar esses momentos por um outro ângulo, né? Pelo ângulo de quem viveu esse momento realmente. Então, aqui eu mostro a história oral como um método, né? Então, a história oral, ela pode ser utilizada tanto como um método, como técnica também. Como método, a história oral se ergue segundo alternativas que vão privilegiar todas as entrevistas, com atenção essencial aos estudos. Trata-se de centralizar esses testemunhos como ponto fundamental, privilegiado, básico de análise. A história oral, como metodologia, implica em formular as entrevistas como o epicentro da pesquisa. Então, o entendimento da questão da história oral é tê-la como epicentro, como base de todo o processo de produção do trabalho científico. Ela pode se agregar a outros documentos? Pode, como nós vamos ver em seguida. Mas a história oral, no caso, a produção oral, seria a principal ponto de apoio do trabalho de produção. Esse seria a história oral como método. A história oral como técnica, né, ela vai ser composta por um conjunto de regras dispostas a conduzir um procedimento de busca de algumas certezas. Supondo-se
o uso de documentos paralelos, escritos ou iconográficos, que é o que eu falei há pouco, em que entrevistas comporiam um sentido mais resoluto entre as fontes. Então, você pode agregar à história oral outros documentos, mas o principal, como método, né, é tê-la como principal ponto de apoio nesse projeto, no caso, nessa busca, nessa produção de algum trabalho acadêmico. Então, Freitas vem elencar a questão da história oral, né, em 3 pontos. Né? A história oral, o gênero da história oral pode ser história de vida, né, que são histórias singulares que vão ser registradas. Pode ser a questão da tradição oral, que são todos aqueles conhecimentos culturais e produções culturais que com o tempo vão ser registrados, né, mas que antes eram passados oralmente de pai para filho, né, de família por família, né, e a história oral temática, que é o que eu vou focalizar a partir de agora. A história oral temática vem equivaler à formulação de documentos, né, em torno de determinados fatos, datas ou situações, tornando-se assim de caráter social. Então, o que é essa produção da história oral? Toda essa produção, ela torna-se documento. Né? E aí, Meiri vem falar que, por exemplo, as pessoas, quando estão narrando, elas são documentos vivos, né, na produção, na contribuição de uma determinada pesquisa. Então, toda essa produção oral, né, coletada, elas tornam-se fontes. E aqui nós temos as possibilidades, né? Eu elenquei 3 pontos assim fundamentais para quem está iniciando de repente, ou para quem não pensa em fazer um trabalho, né, são essas possibilidades para trabalhar a história oral. Né? Agendar a entrevista previamente, né, e explicar o objetivo do projeto da pesquisa. Né? Ela é a arte da escuta. A história oral é você ter a arte de escutar, né, e apenas conduzindo o narrador, né, a pessoa que vai estar narrando para você, de acordo com o seu objeto, né, sem interferir diretamente, né, nesse processo da narração. Então, você precisa agendar, você precisa explicar qual é o objetivo, para que a pessoa esteja ciente, né, do que vai estar acontecendo ao longo desse processo. É importante usar o TCLE, que é o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, né, que lá como se fosse uma lauda, 2 laudas, que vai explicar o seu nome, o seu título do seu projeto, o que você busca nele. Né? Eu coloquei logo mais um modelo para vocês visualizarem. E nesse consentimento, a pessoa que vai estar cedendo as suas memórias vai assinar concordando, né, com o uso dessas memórias na produção científica. Isso não o garante que ela assinando você vai poder utilizar, né? Mesmo ela assinando, se no meio do processo, se você for fazer mais de uma coleta de dados, mais de uma entrevista, se ela quiser parar, ela tem o direito de parar, e se quiser que não use também, ela pode pedir que não use, você vai ter que procurar uma outra pessoa, um outro intérprete. Né? E a partir daí, construir um conjunto de questões, né, que estejam ligadas ao objeto do projeto. Né? Aí você pode fazer por campos, por grupos de perguntas, você vai ver o que mais se adequa ao seu projeto. Aqui, ó, eu coloquei o termo de consentimento livre esclarecido, que na época foi o que eu usei no mestrado, né? Fala um pouquinho aqui do nome do projeto na época, né? Do meu nome, de quem me orientava, o objetivo principal, né? E aqui no finalzinho eu colocava o nome da pessoa que estava sendo entrevistada, né? Ela datava e assinava, concordando com a utilização das suas memórias no decorrer. Se você for utilizar imagens, aí você faz um outro termo que, no caso, vai agregar a questão das imagens, tá? Não é o mesmo. A questão das entrevistas, né? No meu caso, eu trabalhei com entrevista, a história oral temática, né? Então, eu fiz por grupos, né? Na época, eu trabalhei com a questão da doença, né? Na questão da hanseníase, né? Então, nós queríamos fazer um passeio pela instituição, né? Nós vamos ver logo mais. E aí eu fiz por temas, né? No caso, o primeiro tema seria os dados de quem estava sendo entrevistado, né? Nome, ano que nasceu, onde nasceu e tudo mais.
Aqui eu separei 2 grupos, né, que seria a família e a doença, né, que eu queria saber como era a formação familiar, né, como tinha sido essa vida em família, como se identificou a doença. Eu queria saber desde o processo da casa da pessoa, né, até ao momento que ela chegou ao tratamento. Né. E a questão aqui do segundo ponto, da segunda temática, seria o ingresso no leprosário da colônia de Marituba. Né. Leprosário, né, hoje em dia não se utiliza mais esse termo, né, mas leprosário nós utilizamos no trabalho devido à documentação da época, isso é justificado lá. Esse ingresso, qual foi a idade, como percebeu o acesso à colônia, né, como foi que percebeu a instituição, né, se haviam muitas pessoas quando chegaram, né, a questão do tratamento dos familiares e amigos depois que foi internado. Quer dizer que todos esses dados foram pensados depois, né, foram organizados, tabulados e foram utilizados no decorrer do projeto. E, por sinal, contribuíram também para a minha pesquisa de doutoramento. Né. Possibilidades de técnica. Né. O que eu falei, primeiro ponto, né, entrevista e coleta de dados. Né, nós temos aqui a organização de entrevistas, né, que Portelli fala, que essa relação entre a pessoa que vai narrar e o pesquisador, né, são entrevistas. Né? Então, eles conseguem se observar e há necessidade de você observar todo esse processo, né, da pesquisa. Depois que você fizer essa organização, ou por temática, ou de outra maneira que você julgue melhor, né, você vai fazer a aplicação dessa entrevista. Aí você pode fazer no método tradicional anteriormente, né, que era gravador, né, ou pode fazer pelo celular, né, que é possível agora, ou pelas notas do Keep. Essa notas do Keep é um aplicativo que você tem no celular, mas eu não gosto muito, porque facilita de você entrevistar, já sai o áudio meio que transcrito, mas em compensação eu acho que demora mais, na minha opinião. Organização da coleta de dados, quer dizer, você faz a entrevista, depois você vai transcrever toda essa entrevista, vai organizar, vai reler, vai visualizar, e depois disso você vai fazer a produção da escrita, né? Você vai tabular, né, essas entrevistas por temas, assim que eu fiz no meu caso, né? Tabulei por temáticas, e aí eu fui utilizando no decorrer desse processo. Aqui do lado eu tenho uma fonte com uma das intérpretes, né, que eu pesquisei, Dona Conceição, né, o trabalho foi autorizado a divulgação dos nomes reais, porque a gente queria que fosse um trabalho de pessoas reais, né, de pessoas que realmente estão ali contribuindo com a escrita da história, mas que elas não fossem apagadas no decorrer disso, né, que elas pudessem aparecer, saber quem é e tudo mais. Ter esse processo de contribuição. Aqui eu já vou falar um pouquinho do trabalho que foi produzido a partir dessas memórias sociais, né, que foi a produção da minha dissertação, que tem o título Labirintos da Memória, Experiências Educativas de Ex-Internos da Colônia de Marituba, Pará, né, nesse recorte de 1940 a 1970, que foi o período que funcionou essa instituição. Né. Na época eu fui orientado pela professora Socorro França, da UEPA, que muitos conhecem, né, uma figura importante na história da educação daqui na região. Né? E o estudo da história, esse trabalho está ancorado no estudo da história da educação, contudo, ele se adequa a outros campos, né? Mas eu demarquei esse campo, que era o campo de atuação. Né? Pode estar ancorado no da história da saúde das doenças e tudo mais. No trabalho, eu utilizei a história oral como método e técnica, né? E essa história oral, né, a questão da técnica, eu usei a história oral temática híbrida. Né? Então, eu fiz o epicentro da pesquisa, era a história oral, contudo, híbrida. Né? Então, eu juntei com outros documentos para fazer esse recontar da instituição que eu pesquisava, do leprosário de Marituba. Então, aqui, na época do trabalho, né, eu tive essas 5 pessoas que contribuíram, né, com o meu trabalho. Né? A primeira, a Dona Reó, né, que era natural de Óbidos, chegou lá ainda adolescente. Né? A Dona Conceição, né, que é natural de Belém, Pará, chegou ainda em sua infância. Né? Lucideia Cristo, né, que chegou ali já adulta, já casada. A Lucideia Cristo é
uma das pessoas que contribuíram, né, para esse processo de pesquisa. Ela é minha mãe, né, foi interna no período de... Foi interna tanto na colônia do Prata, quanto na colônia de Marituba. Para quem não pesquisa a questão dos leprosários, aqui em Belém, aqui no estado do Pará, nós tivemos 3 lugares de internação para pessoas que adquiriram a hanseníase, né, que foi a colônia do Prata, em 1920, a colônia do Tucunduba, que foi em 1815, a do Prata em 1924 e a de Marituba em 1942. Temos aqui abaixo Zé Maria, né, que chegou também na sua adolescência. Zé Maria nos deixou, né, esse ano, né, uma tristeza, né, mas deixou seu legado, sua contribuição para a história, né. E temos o Geraldo Cascais, que também chegou na sua infância, né, e era natural da Ilha das Onças. Então, essas pessoas contribuíram, né, foram pontos fundamentais para a produção científica do trabalho. Junto a essas pessoas, eu separei alguns documentos que nós utilizamos, né? Que foi a História da Lepra do Brasil, alguns jornais daqui do estado, as fichas leprológicas lá, algumas poucas, né? Os documentos são muito difíceis de encontrar quando se trata de Marituba, né? Então, a maioria dos documentos se perderam, então essas aqui são uma das poucas fichas que restaram, né? E aqui nesse último, um grupo de álbuns, né? Um conjunto de álbuns que registrou aí a história da colônia de Marituba, que é guardado pela Dona Conceição, né? Então, muitas das imagens, quem cedeu foi ela. Então, juntando tudo isso, né, nós fizemos a reconstrução, né? A memória e a reconstrução de um lugar. Aqui, a foto ao lado, é o processo de desbravamento, né, dessa mata para a construção do leprosário de Marituba. Aqui, onde eu estou passando o mouse, é o médico Souza Araújo, né, um importante médico nesse processo de idealização de hospitais, né, de internação dessas pessoas, né, então foi uma figura importante na época, né. Então, o lugar começou a ser construído em 29 de novembro de 37, né, foi inaugurado lá em 1942, né, ficava distante de Belém a 12 quilômetros, né, era importante esses hospitais ficarem distantes da capital. Inicialmente, foi destinado a 1.000 doentes, né? Então, teve uma área total de 375 hectares, né, de terras de mata virgem, né, onde as florestas iam servir como barreiras naturais, né? Então, tinham que dificultar a saída desses doentes, né, que estavam ali no lugar. Então, eles precisavam ficar em lugares afastados para que não tivesse esse contato, né, com as pessoas da capital. Então, o lugar. Aqui eu pincei algumas coisas, né, para a construção do lugar. Então eu trago 3 relatos. Aqui ao lado eu trago a imagem aérea, né, inicial da colônia de Marituba, né, um dos pavilhões, a casa para quem era casado, né, as casas geminadas. E aqui vocês conseguem perceber que juntando as narrações é possível fazer essa reconstrução do lugar. A Dona Conceição fala assim: eu sei que chamavam aqui a cidade dos jambeiros. Lá ainda tem alguns jambeiros, né? Mas antes tinham bem mais. Que aqui tudo era jambeiro. Eram muitos bonitos. Eram de um lado e de outro. Lá onde eu morava era carreira, sim. E aqui também essa colônia no formato de um leque. Não sei se já te disseram isso. Tem um formato de um leque, né? Então, se a gente olhar a vista aérea, né? Lá no trabalho completo, realmente é um formato de um leque. A fase inicial da colônia de Marituba, né, dessa microcidade, é um formato de microcidade. Lá tinha de tudo. Né? Dona Reolina fala assim: se a gente precisasse ir a Belém, aí tinha que pedir licença na prefeitura. A prefeitura era o lugar onde ficavam os responsáveis pelo lugar. Tudo tinha que dar o teu nome na tua ficha. A hora que tu ia sair, a hora que tu tinha que voltar. Né? Então era bem restrita a saída, eram bem vigiados. Geraldo coloca assim: a gente tomava o que chamavam de sulfa, né, que ele está tratando a questão das medicações, uma espécie de sulfona. A gente tomava todo dia um. Tinha um dos maiores, um dos meninos de 14 anos, que ele era o responsável. Alguns médicos diziam que se você conseguisse tirar o sangue da veia e injetar no próprio músculo, no caso, né, ele ajudava também um pouquinho nesse aspecto, no caso, no aspecto da cura. Então, aqui eu trago um recorte do lugar, né? Logo em seguida eu trago um pouco das restrições, né,
da austeridade do lugar, na questão da saída, e depois eu trago um pouquinho da questão da medicação. Então, por aí, pelos relatos, você consegue já ir idealizando o lugar. A memória coletiva está sendo as experiências de educação. Aqui é aquilo que Raul Bohr fala, né, a questão da memória coletiva. Então, como eu trabalhei, aqui eu pensei do trabalho um quadro, né, que vem tratar a questão de um tema, no caso, professores de arte e terapia. Então, eu ia pensando em um relato de cada um dos intérpretes, e aí ia colocando em quadros, e a partir daí eu fazia minhas análises, né. Aí aqui a dona Conceição fala da questão da tapeçaria, né, que tinha no centro, né. Aqui a dona Reolina fala da questão da enfermeira, né, que fazia a questão que ela aprendeu a bordar, a costurar. A Lucideia fala que aprendeu a questão do bordado de máquina, né. José Maria fala que tinha aprendido a questão de aplicação de injeção. Geraldo Cascais fala que aprendeu a questão da arte de ser professor, que ele também foi professor depois, né? Quer dizer que aqui em um quadro, em um tema, eu faço a análise de todas as lembranças que acabam coincidindo, né? Essa memória coletiva, essa ligação que eles têm por serem internos no mesmo lugar. Aqui um pouquinho das imagens, né? Aqui eles fazendo um trabalho de bordado, né? Então, era um grupo de mulheres. Aqui a questão da datilografia na época, né? Eles tinham essa formação. Né? Aqui, essa imagem de baixo, nós temos o bordado à máquina, né? Aqui ao lado, nós temos as crianças fazendo uma apresentação junina, né? No lugar. Então, nós conseguimos perceber que o lugar, ele não somente tratou a questão da doença, mas que ele foi muito além, né? Ele transgride a sua função. Então, nós analisamos nosso trabalho, né? A questão o hospital enquanto lugar de educação. Aqui eu trouxe outras experiências, que é a questão do Sírio, lá eles tinham o próprio Sírio, né? Aqui seu Geraldo falando de um momento que não concordava com a questão da numeração do Sírio. Lá eles também homenageiam, a padroeira de lá é a Nossa Senhora de Nazaré, só que no segundo domingo de novembro, né, porque eles não poderiam sair, né, do leprosário. Então, eles assistiam, escutavam, no caso pelo rádio, a procissão de Belém. Então, em homenagem, né, já que não podiam sair, eles faziam o próprio Sírio no lugar, no segundo domingo de novembro. Aqui abaixo nós temos um grupo, né, de homens que faziam a questão do futebol, né, lá tem um campo também, onde eles faziam o processo de disputa, né, de campos e tudo mais. No decorrer da dissertação, eu mostro que eles disputaram com o negócio do Remo e do Paysandu e tudo mais. Né? Então, era uma relação, eram esportes que não ficavam somente lá. Disputavam entre as duas colônias do Prata e de Marituba e assim por diante. Aqui eu chego à conclusão, né? Os sujeitos isolados do Hospital Colônia de Marituba viveram essas inúmeras experiências, né, ao longo de suas vidas. Experiências que foram dolorosas, né, foram de rancor, mas também foram de amor, foram de aprendizado, foi de luta, foi uma ressignificação, né, que ao longo dos anos eles foram ressignificando esse processo da internação. Experiências que são cumulativas e são registradas a partir das narrativas da memória. Observamos que, apesar de ser um lugar direcionado apenas ao isolamento, né, dessas pessoas, né, ele também se revela como um lugar de educação, né, uma instituição que passa a moldar as atividades a serem seguidas pelos sujeitos internados, né, com regras sociais, com regra de demarcação, com regra temporal, com regra de espaço, né, para eles tentarem ter o controle total das pessoas que viviam ali naquela cidade. Ex-interno, que com suas vivências, né, experiências, passam a ser ouvidos, né, para registrar essa história local, né. Isso é muito importante, né, fazer o registro com o olhar de quem viveu aquele lugar, quem teve aquela experiência, né. Afinal de contas, experiência é tudo aquilo que você passa, tudo aquilo que você vivencia, e a partir dali você tira um aprendizado, né. Então, é resguardar essas memórias como um diamante bruto, que precisa ser lapidado, né, precisa ser divulgado, precisa ser compartilhado, né, para que ele possa, assim, atingir
muitas outras vidas, né, que possam servir de exemplo, né, do que não se fazer, né, mas que possam servir também de reflexões para que nós fazemos também no nosso dia a dia. Aqui algumas fontes e referências, né, que eu venho utilizando. Aí eu aproveito também o momento para falar um pouquinho, né, logo em breve está chegando aí o nosso livro, né, eu fiz em parceria com a minha ex-orientadora, né, amiga agora, Maria do Perpétuo Socorro, né, de França, né, então o livro demora muito, está chegando aí, Lepre e Educação, Labirintos da Memória e Vivências da Internação no Lazarópolis de Marituba, no Pará, 1940 a 1970. Esse aqui é meu e-mail, para quem quiser mais informações, de repente querem compartilhar alguma coisa, alguma informação, alguém para eu entrevistar, né? Vocês podem estar entrando em contato comigo, tá? Então, desde já agradeço o convite à professora Lívia, né, a todos que estão aqui, e obrigado. Professor Moisés, nós que agradecemos, assim, informações riquíssimas, né? Uma vivência de pesquisa muito rica. Eu mesma aprendi muito. Até então não tenho experiência, muita experiência com pesquisa com memórias, é algo recente isso na minha trajetória acadêmica. A gente faz as leituras, né, conhece alguns autores, mas ver como isso pode ser materializado, como isso já foi vivido, né, dentro da pesquisa, isso traz um novo tom de aprendizagem. Então, quero agradecer muitíssimo. Eu fiquei especialmente feliz com uma das tuas falas, e era algo assim que eu não pensava como perspectiva, que era de trazer esses nomes reais, né, por exemplo, no que diz respeito ao nosso projeto, né, é isso, a gente teve que recorrer a memórias porque não tem documentos, muita coisa não se documenta, né, no âmbito da educação, e o que se documenta também não se preserva. Então, a gente precisa recorrer à memória de antigos estudantes, né? E eu fiquei pensando nessa tua fala, né, de como é importante que essas pessoas estejam realmente inscritas nessa história que a gente reconstrói, né? Então, às vezes, ainda nesse ranço das ciências exatas, de querer, né, dessa ética das ciências exatas, né? A gente já nem pergunta mais se a pessoa, se ela permite o uso do seu nome, né? A gente já pressupõe que tem que dar um pseudônimo, que tem que esconder a identidade, enfim. E do quão bonito, né, poder ver essas histórias, né, de pessoas reais, enfim. Então, assim, queria te agradecer muitíssimo. A gente tem perguntas aqui. A gente está num ambiente muito informal, gente, tá? Então, eu queria mais uma vez agradecer o professor, deixar aberto a vocês, né, no espaço de interlocução. A gente tem tempo. Eu vi uma pergunta da Ianca, eu vi do Tiago, que é do grupo de pesquisa também. Aproveitem esse momento para conversar com o professor Moisés. E Moisés dizer que assim que sair o livro, tu manda o link que a gente divulga aqui também, tá? Assim, é da CRV, né? Eles sempre disponibilizam um link para compra. Avisa a gente, manda que a gente divulga aqui, tá bom? Fiquei super interessada. Então, gente, a palavra está franqueada. Quem tiver perguntas, colocações, aproveita esse espaço para a gente dialogar com o professor Moisés. Boa noite, professor. Eu tenho dúvida em relação ao comitê de ética, ao processo e em que momentos a gente tem que entrar em contato. Nesse caso, como foi esse processo? Você precisou solicitar com o comitê de ética essa autorização, etc. Certo. Ianca, não. No meu caso, não.
mas depende muito de cada órgão, especialmente se você for trabalhar com pessoas de algum órgão, por exemplo. Especialmente na minha pesquisa, as pessoas estão nas suas faculdades mentais, né? Então, autorizaram, assinaram a documentação, né? Autorizando essa amostra, né? Dessa narração, desse compartilhar dessas memórias. Mas, se eu fosse, por exemplo, lá em Marituba, não sei se todos conhecem, lá onde funcionou o leprosário, hoje em dia é um bairro, né? Então, alguns pavilhões do período, né, em que funcionou esse leprosário, eles meio que resguardaram e cercaram. E hoje em dia, quem toma conta deles é a CESPA, né? Se eu fosse utilizar narrações dessas pessoas que vivem lá internadas, lá eu precisaria, sim, né, solicitar a questão, né, desse processo aí, para liberar a questão dos nomes, liberar a questão da entrevista, né? Então, no momento inicial, eu até cheguei a pensar, né, de fazer lá, mas na verdade, era uma burocracia maior, da questão de tentar pedir essa questão pelo comitê de ética. A própria direção do lugar, lá é um lugar difícil de se entrar, né? Eu só consegui entrar no abrigo porque, na época, a pessoa que era diretora era amiga da minha mãe, né? E por ela ser interna, fez meio que essa ponte. Mas desde que trocou a direção, até hoje eu não consegui entrar lá, né? Não só pela Covid, antes da Covid, sempre era um dia, sempre era depois, amanhã, não tá, eu não consegui realmente mais entrar lá, né? Mas realmente, se você, dependendo do órgão que você for utilizar as narrações, você precisa sim estar solicitando a questão da comissão de ética. Não sei se consegui responder. Respondeu sim. Muito obrigada. Nada. Ariana levantou a mão, fica à vontade, Ariana. Boa noite a todos. Professor, gostaria de saber com relação ao termo de esclarecimento, se é obrigatório também todos os interessados na pesquisa preencherem, ou se é facultativo em alguns casos. Ariana, eu penso que é de fundamental importância, né? Faz parte da técnica da questão da história oral, né? Você fazer esse termo de livre consentimento esclarecido, né? Para você informar. Até porque você vai chegar lá com a pessoa, né? Você vai chegar com a pessoa, né? Que você identificou que precisa fazer essa coleta de dados, né? Então você vai precisar explicar a ela o porquê você está entrevistando, se ela concorda, explicar qual é o objetivo do seu projeto de pesquisa, né? Então, há necessidade de fazer, a pessoa assinar, né? Que não tem nenhum ônus, que a pessoa não vai receber nada, porque, de repente, você pode publicar essas narrações e a pessoa pode recorrer, né? De repente, na justiça, e aí você vai acabar tendo alguns probleminhas no futuro. Então, há necessidade de, se for utilizar a questão das narrações e, inclusive, das imagens, há necessidade de ter esse documentozinho assinado. Olá, Diana, tudo bem? Seja bem-vinda, fique à vontade. Olá, boa noite. Boa noite, professora Lívia, professor Moisés, meu colega. Boa noite. Muito feliz de estar aqui. Parabenizar pelo teu trabalho. Acho que a gente só conversou algumas vezes e é a primeira vez que eu vejo tu falando sobre ele. Muito lindo. E tu sabe que eu tenho uma relação muito especial com o teu trabalho, né, em virtude na verdade, quase todos eu conheço ali, né, da tua pesquisa, né? E dizer que eu acho que é muito importante a contribuição que tu tens com o teu mestrado e agora, né, fazendo o doutorado. E eu queria te perguntar, Levi, se tu teve contato de alguma documentação com relação à colônia do Prata. Por quê?
Uma das figuras que eu pesquiso no doutorado, que é a Emília Snetlage, ela teve no Prata, mas antes de ser leprosário. E aí eu queria saber se tu tem alguma documentação antes, ou se tu só tem, se eu tivesse acesso a algum fontes já quando era leprosário, antes de ser a colônia, né? Uma comunidade. Sim. Ela foi para lá quando teve a guerra, e aí ela foi afastada do Museu Guild, e aí, tipo assim, tiveram que dar um sumiçozinho nela, e ela correu para lá, ainda era uma comunidade cristã, eu não lembro qual era que funcionava. Ela ficou lá até a guerra terminar. Quando a guerra terminou, ela voltou para Belém. E aí eu estou louca, querendo ver se eu encontro alguma coisa, né, de lá dela. Já até pensei em ir lá no Prata e ver alguma coisa, mas eu queria saber se tu tens alguma notícia, alguma coisa sobre. Eu, especificamente dela, não, né? Na verdade, eu vou revisitar todas essas documentações que eu utilizei no mestrado, né? Para a questão das entrevistas, né, que eu fiz na época do mestrado, foi meio que um gatilho para o doutorado, né? Então, desses intérpretes, 2 pessoas eu identifiquei que foram internadas no período da sua infância. Então, hoje, né, eu me desdobro na questão da pesquisa dessa infância, né, que aconteceu lá no leprosário de Marituba, né? Em relação à colônia do Prata, eu tive contato com alguns documentos, né? Mas, assim, o mais recente foi a questão o Lazarópolis do Prata, que fica no portal lá no setor de obras raras, né? Então, lá tem um documento que é a colônia do Prata. Se você quiser, eu consegui uma cópia dele lá no abrigo, porque ele só tem digital. Fica bem ruinzinha a cópia, mas dá para ler, mas eu tenho ele completo, né? É impresso. Eu quero sim. Mas, anterior à Colônia do Prata, na verdade, foi colônia correcional, lá no Prata, né? Foi uma escola capuchinha para crianças indígenas, né? Foi colônia correcional, não sei ao certo qual é a ordem, e depois foi o Lazarópolis do Prata. Eu tenho uma amiga, que ela está até aqui na sala, Gersina, depois eu posso te passar o contato dela. Ela pesquisou, né, um período anterior à colônia do Prata. De repente, né, vocês trocam fontes. Sim. E podem se encontrar. Mas aí eu tenho esse material que eu te falei, a gente pode se encontrar e você tira a foto. Tá ótimo. Com certeza. Obrigada, Levi, obrigada, professora Lívia, e a todos, muito obrigada. Por nada, eu que agradeço. Olha, eu tenho 2 perguntinhas que fiquei muito curiosa. Uma é sobre aquele aplicativo que você falou, acho que é Keep, né? Queria que você falasse um pouco sobre ele, principalmente porque a gente está nesse momento agora. Na nossa pesquisa, por exemplo, que a gente levanta estudantes da década de 1970, a maioria já são idosos, e é muito difícil, foi muito difícil o acesso a eles, né? Eles têm dificuldade para a utilização das tecnologias, mas, enfim, a gente tem feito um movimento nesse sentido, né, de não fazer as entrevistas presencialmente. A gente sabe que tem uma perda, né? Não está frente a frente, enfim, tem uma perda, mas em respeito à vida dessas pessoas, inclusive, né, para que a gente não seja vetor de transmissão da doença. Então, queria que tu falasse um pouquinho sobre esse aplicativo e também que você falasse, professor, um pouco sobre como assim, coletou os dados, né? Eu acho que isso, assim, para os meus alunos da graduação, que são do grupo, é essa a principal dificuldade que eles encontram, assim. Coletei os dados, né? E agora? Faço o que com isso? Então, você foi didático, mas eu queria que, se você pudesse aprofundar um pouco mais isso, dialogar um pouco mais com a gente sobre essas 2 questões, a gente ficaria muito grato. Certo. O Keep, eu tomei conhecimento em outro grupo, né? Ele fica, eu acho, se eu não estiver enganado, auxiliar o bloco de notas. Depois eu posso passar para você. E aí lá tem a opção do microfonezinho. Então você faz a pergunta, quando você clica, igual como se fosse mensagem de WhatsApp, você fala,
e automaticamente vai digitando o que você está falando. Se aproxima muito do que a gente está falando. Tem um errinho aqui, outro ali, mas aí você depois pode transferir ele para o Word, né? Mas assim, eu não cheguei a utilizar ele, porque, na minha opinião, quando você vai fazer a pergunta, faz, aí ele registra aquilo. Aí quando a pessoa vai falar, vai responder, aí já registra em outro documento, eu acho que vai dar trabalho para juntar. Mas tem pessoas que utilizam, mas eu não tenho habilidade com ele. Mas eu posso te passar depois Tá legal. o aplicativo. A questão da coleta, né, com esses intérpretes. No meu caso, eu trabalhei com a questão da história oral temática híbrida, né? Então, eu separei por temas, né? O trabalho em si, eu queria fazer não só a história da instituição, de maneira geral, em todos os espaços, como se eu tivesse dado uma pincelada em todos os espaços, porque o leprosário de Marituba, ele é muito apagado, sofre um apagamento na documentação, tanto nos arquivos públicos, né, como na própria instituição que resguardou um pouquinho de documento que sobrou do período, né. Então, há histórias que foi queimado depois que liberaram o leprosário, que acabou e tudo mais, mas são coisas assim que não tem muitos registros mesmo. Então, como funcionou? Eu separei por temas, né? Como foi essa relação com a família, encontrar com a doença, como foi essa relação depois que chegou no lugar, o que identificou, como era o lugar que identificou, né? Então, nesses intérpretes, eu tinha 2 adolescentes, um adulto, 2 crianças, né? Quer dizer que eram espaços de convivências diferentes, né? O espaço era demarcado por idade, por sexo, né? Se você internava com a família completa, você ia para uma casa, que era um outro espaço, né? Se você contraísse matrimônio lá dentro, aí liberava uma casa, você ia para lá e assim por diante. Então, depois que você faz a entrevista, né, você vai tabular, que a gente fala, né? Você vai ler e vai começar a comparar, né, as entrevistas com os outros entrevistados, né? E a partir daí você vai pensar aquilo que você deseja, né? Eu pensei a instituição, como era, eu pensei como era o lugar, né? Eu pensei como era a questão do dia a dia, né? Como era a escola que eles tinham lá dentro, né? Quer dizer que eu juntava. Então, eu ia procurar em cada narração, né? Se eu ia falar de escola, eu ia em cada narração, ia pegando a fala de escola e ia juntando nos quadros. Se eu ia falar da questão das festas, né, que tinham lá. Tinham muitas festas, eles eram muitos festeiros, né? Se era o carnaval, se era no teatro, no anfiteatro, aí eu ia pegava aquele trecho da fala e montava o quadro. Só que o que é muito trabalhoso, né? Você faz uma entrevista, né, uma pessoa que é idosa, né? Ela às vezes responde diretamente, mas ela vai contar outros causos, né? E vai contar algumas coisas que às vezes no momento pode não parecer diretamente não pode ter uma ligação direta com o objeto, mas de repente você pode usar depois, né? E não é igual todas as entrevistas, porque de repente é uma entrevista que é semi-estruturada e aberta. Eu estou falando aqui sobre como foi a internação da pessoa. E logo em seguida ela quer falar, de repente, das festas religiosas, por exemplo. Quer dizer que então é um trabalho de você ir procurando em toda a narração e pensando aquilo que realmente está lhe interessando e aquilo que você nem sabia que tinha, como eu fiquei muito curioso com algumas coisas que eu nem sabia que tinha, né? Mas que eles acabaram falando, né? Então, são notas que às vezes eles dão, e a gente pega aquilo e acaba utilizando com outros, né? Mas o grande trabalho mesmo é fazer a transcrição, que dá trabalho. 1 hora e meia, 2 horas de entrevista, você fica ali cansativo. E aí dá, em média, as minhas, né, deram em torno de 30 a 40 folhas cada pessoa. E a partir dali você vai vendo o que há de em comum, né, do que eles vão falando, de acordo com o seu objetivo. E aí você vai tabular e você colocar no quadro aquilo que eles falaram parecidos, né? Porque não adianta um falar só uma coisa, eu falo apenas de uma. Se você vai trabalhar com 5,
Você coloca os 5, né, todos juntos em um quadro. Foi assim que eu fiz. Mas o mais trabalhoso mesmo é a questão da transcrição, que todo mundo tem um medo, né? Então, não deixe para a última hora. Fez a entrevista, faça logo a transcrição, porque se você for deixar lá para pertinho, né, você vai começar a ficar indisposto de tanta coisa que tem que digitar. E dá trabalho mesmo. Não aconselho pagar, que sai bem carinho, né? E outra coisa, fazer a transcrição, você que fez a entrevista, né, é de fundamental importância, porque você sabe o momento que a pessoa deu um sorriso, o momento que a pessoa se emocionou, né? Então, esses traços de emoções, que é esse trabalhar com a memória, é importante estar aparecendo no decorrer do texto, porque são sinais, são indícios de outras coisas que podem ter por trás e que foram silenciadas de repente no decorrer da narração. Bacana, acho que ajudou bastante aí no nosso processo, né? A gente está nessa caminhada do levantamento de dados, muitos dos alunos aqui, Tiago, a própria Ariana, que estava aqui. Acho que, no nosso caso, a pesquisa com memórias veio em decorrência da ausência de documentos, né? Mas a gente subestima muito as memórias, né, as narrativas memorísticas, porque a gente sabe que os documentos são enviesados também para determinados interesses, objetivos, enfim. Eu trabalho há muito tempo com jornal, né, e o jornal aqui, os jornais da nossa cidade, né, em especial, que são os que eu trabalho, a gente sabe que eles têm vieses políticos, partidários, inclusive. Isso afeta a forma de ver de determinados objetos que a gente pesquisa e que estão lá documentados, né? Então, eu estou cada vez mais fascinada pelas questões de memórias, né? E de memórias de velhos, como diz a Bose, de pessoas idosas, né? Eu acho que tem histórias que a gente não vai achar em lugar nenhum, né? Aquela pessoa sentiu o cheiro naquela esquina, aquela vivência que parece muito pessoal, mas que diz muito da nossa cultura, diz muito da forma como que essas pessoas foram educadas, né? A gente tem encontrado muito o ideário republicano nas nossas investidas, e de como que isso está ainda muito vivo, né, na gente. A gente pensa que faz muito tempo, né, a proclamação da República, aqueles ideais de educação já foram superados, tantas teorias vieram, né, mas a gente ainda está muito impregnado disso, de maneiras ressignificadas, mas ainda estamos. E na fala de muitos idosos, a gente percebe isso muito presente. Então, a década de 1970 foi ontem, né? E, assim, fico muito impressionada com as coisas que a gente tem encontrado. A gente faz pesquisa com memória também no estágio, porque eu sou professora de estágio supervisionado. E o nosso estágio não tem memória, não tem documentação, não tem nada. Então, a gente também está nesse interesse. Tiago, que é meu aluno, faz esse trabalho. Daí eu queria ouvir vocês também. A Diana, né, já falou um pouco que ela trabalha com memórias, e se tem outras pessoas aqui que já desenvolvem trabalhos, né, que também gostariam de partilhar conosco, como é que estão nas suas caminhadas aí nesse processo de pesquisa com memórias. Oi, Levi, Moisés. Oi, Linaldo. Boa noite. Eu tenho uma pergunta. Porque você disse que a sua mãe também, né, foi uma das intérpretes, e eu gostaria de saber, assim, como foi para você entrevistar a sua mãe, assim, você já conhecia a história de vida dela antes da sua pesquisa, ou foi isso que motivou você a fazer a sua pesquisa? E outra pergunta também seria
dentre muitas memórias no decorrer da entrevista, né, as narrativas, acredito que todas elas marcaram você, né, de alguma forma, mas qual foi aquela que mais impactou você? Tá certo. Na verdade, eu cresci, né, nos limites, para quem tiver a oportunidade de ler depois o livro, né, eu cresci nos limites do Hospital Colônia, né, minha mãe foi ex-interna, né, foi um dos pontos, né, que me auxiliaram, né, nessa escolha. Na verdade, aquilo que a professora Lívia falou, o trabalho de memórias, eu nunca saí, que foi sempre um trabalho encantador, né. Eu vim de aluno PIBIC, né, trabalhei com a professora Josebel, né, que é lá da UEPA, acho que muitos conhecem também, né, trabalho de memórias, né, lá do CUMA, né, e eu comecei auxiliando ela na época da graduação, num trabalho que era a reconstituição, né, de Belém por meio das memórias de Velho, né, que era lá e acontecia lá no asilo do Pão de Santo Antônio, né. E a partir daí, eu só parei um pouquinho na questão dos idosos e fui trabalhar em outra área, que era da cultura do carimbó, também com história oral. Então, viver naquele lugar, depois que formei em Marituba, fui trabalhar, eu percebia que as pessoas não tinham conhecimento do lugar que viviam, né? Tinha uma escola muito próxima, né, que foi a escola Rinaldo Tamanajás, que é uma escola que ela tem sua origem dentro do leprosário, né? O primeiro lá, depois que fechou lá, que foi um pouquinho mais para frente, né, do espaço, mas que as pessoas não tinham conhecimento do lugar. E aí, na época eu era coordenador pedagógico, e numa das vezes encontrei um jornal, né, que falava um pouco do lugar assim, meio abandonado e tal, e algumas memórias misturadas. Aí eu tive esse insight, né, de fazer esse trabalho com memória, já que pesquisando rapidamente não tinha produção do lugar, né? Então convido também os colegas que de repente estão buscando objeto, pode ir para lá para Marituba, que tem muita coisa para pesquisar, né? São muitas lacunas para serem preenchidas. Então, com essas memórias da minha mãe, que eu vi as pessoas, né, as pessoas deformadas, na cadeira de roda, com mãos atrofiadas, com dificuldade para andar. Então, eu sempre quis deixar essas pessoas assim, deixar elas visíveis para todo mundo, né? Ainda assim, ainda existe muito preconceito, né? Hoje em dia tem a medicação que faz esse tratamento e tu não fica mais com a questão com sequelas da doença, né? Mas ainda existe um preconceito. E as próprias pessoas que estão lá, algumas não saem do lugar porque ainda não se sentem bem fora daquele lugar. Preferem ficar com as pessoas que cresceram, né? Preferem ficar com os seus, né? E aí, realmente, essa parte é mais dolorosa. Mas a minha mãe foi bem importante nesse processo da pesquisa, né? Já que ela teve as duas vivências, né, das duas colônias, a do Prata e a de Marituba, né? Então, eu não poderia deixar ela de fora. Com todas as narrações que eu escutei, né, comecei com uma pessoa e a própria pessoa foi me indicando uma outra, foi me indicando uma outra, foi me indicando uma outra, e aí eu parei nas 5, né? Agora no doutoramento eu quero ver se eu pego 10 pessoas, né, da infância. Ainda estou mapeando essas pessoas. Mas como estamos em pandemia, né, já tenho mapeado 5 e a partir delas eu vou encontrar outros, com certeza. De todas as narrações, a que mais me tocou, né, foram 2, né? Não posso deixar de falar da minha mãe. Minha mãe foi interna na Colônia do Prata, né, aos 15 anos. Meu avô deixou ela lá, né, e por ser um lugar muito longe, o médico demorou a atender e acabou indo embora, né? Ela foi interna, mas na verdade ela não tinha doença, né? Ela tinha paralisia infantil, né? E aí, acho que por estar lá, por contato, né, acabou adquirindo a doença, né? É uma história bonita, sofreu um bocado, casou, né, lá mesmo, depois trocou de colônia e está aí hoje, né, ressignificada. Outra muito bonita e triste, né, o depoimento da dona Reó, né, dona Reolina.
ela era de Óbidos, né? Foi toda a família dela identificada com a doença, né? E aí vieram para Belém e foram internados na colônia de Marituba, né? E ao saírem de lá, né, ela conseguiu trazer uma boneca, que ela fala, para Marituba. Foi a única coisa que eles conseguiram trazer, né, depois de serem identificados com a doença. E quando eles saíram do lugar, né, lá de Óbidos, a população queimou toda a casa deles. Então, é uma história que me tocou bastante também quando eu escutei. Então, ela disse que depois que eles saíram, a população foi, ao saberem que eles estavam com hanseníase, né? Estavam com lepra, como diziam na época, a população foi lá e queimou toda a casa da família dela. Foram duas histórias assim marcantes. Então, gente, nós vamos caminhando para o final. Queria agradecer muito, muito a você, professor Moisés Levi. Eu te chamei a noite inteira de Moisés, não sei se é um modo como você prefere, né? Eu vi a Diana te chamando de Levi. Mas queria dizer da gratidão, assim, que a gente tem, né? Eu acho sempre que é um ato muito generoso a gente partilhar, né, o conhecimento que a gente tem, as experiências que a gente viveu, e como que a gente se engrandece, né? Tanto quem doa quanto quem recebe, essa relação, né, de diálogo, como que isso engrandece a gente. Então, eu só tenho gratidão pela noite de hoje, quero agradecer a presença de todos, todas e todos que tiraram um pouquinho do seu tempo para nos ouvir hoje, para aprender. O Labinv é um grupo novo, né, na universidade, mas que já se constitui, né, com muita gente legal, muito decente, assim, que trabalha, que contribui, e assim, que tem colaborado a construir o grupo. Fico muito feliz da gente estar na segunda edição do ciclo de formação. Queria, então, te deixar à vontade, professor, para você fazer suas considerações, né, se despedir e, mais uma vez, agradecer. Tá certo. Queria agradecer, né, ao grupo Labinv, a professora Lívia, né, que me fez o convite de estar participando aqui com vocês, falando um pouquinho desse percurso da pesquisa. É sempre um prazer estar partilhando essa pesquisa. Eu acho que essa pesquisa, assim como outras, né, de sujeitos, né, excluídos da história, de pessoas que foram renegadas nesse longo caminho, né, que precisam ser visualizadas, precisam ser lembradas, precisam fazer parte realmente dessa história, né, que nós vamos contando, que eu falo, a gente vai espalhando, né, por aí essa história. Né? Então, elas precisam ter corpo, precisam ter nomes, precisam ter rosto, né, para que elas sejam visualizadas, né, e não pensarem como elas falam, mas eu não sei muita coisa. Eu falei, mas é vocês que sabem tudo, né, para estar contribuindo com a minha pesquisa. Queria agradecer a todos os colegas que estão aqui, né, participando, né, a todos os amigos que se inscreveram, né, para estarem escutando um pouquinho, né, sobre esse percurso essa caminhada. Eu me coloco à disposição de todos, né, se precisarem de alguma coisa, deixei meu e-mail, qualquer coisa fale com a professora Lívia, né, se quiserem saber um pouquinho também da pesquisa. Agora estou na UFPA, no ICED, com a professora Laura, minha orientadora, né, atual. Estamos pesquisando a infância, mas o que precisarem, estou à disposição. Se o grupo precisar em outro momento também, for possível, eu posso contribuir novamente, sem problema nenhum, tá? E não esqueçam, se quiserem pesquisar a colônia de Marituba, pode vir, que tem muita coisa para ser pesquisada. Obrigado, boa noite. Professor, as suas referências bibliográficas, depois, se você pudesse partilhar conosco, com calma, depois você pode enviar e eu faço essa partilha, e vai ser muito rica para nós, tá? Alguns da gente já slides também. Ah, tá ótimo, então, perfeito. Te agradeço muito, então, tá? Gente, mais uma vez, boa noite, né? Fiquem bem, desejo a todos uma
um fim de noite muito agradável, tranquilo, né, e que a gente possa aí renovar as nossas energias para o resto da semana, né, para as nossas atividades. Mais uma vez, obrigada, muita gratidão, professor Moisés Levi, até a próxima. Eu costumo dizer que quando eu começo, né, que eu acerto uma vez, eu viro o grude, né, viro o carrapato das pessoas. Então, se prepara para mais edições aí. Agradecer tua fala maravilhosa de hoje. Agradecer aos meus alunos que são integrantes do LabInv, que fizeram esse evento, né, estão fazendo esse evento, o ciclo. Muita gratidão. E não deixem de assinar a frequência, tá? O link tá aqui no chat. A gente tem outras atividades do ciclo no decorrer do mês de agosto, então a gente ainda vai discutir, aprender muita coisa boa, com muita gente legal, professor gabaritado, e me despeço, e até a próxima, gente. Tchau. Tchau, até logo.